do evento passado, nós vamos informar que as perguntas serão pelo chat. Você faz a seleção aí e... Pelo chat não, pelo formulário. Pelo formulário, perdão. Ah, tá, só para ter certeza. Isso. Tá. E aí você, por favor, faz o filtro e a gente vai conversando aqui, correto? Beleza. Gratidão. Estamos prontos, pessoal? Todos preparados? Gustavo, podemos começar? Sandro, Luciano? Sim, vamos, né? Acho que agradecer a todos aí, né, pela participação aí, pelo prestígio, né? O Joel pode fazer a abertura, a condução, agradecendo aí a CEPLAG, né, pelo apoio, e a RW3 aí na realização de mais esse evento. Bom trabalho aí, pode iniciar, Joel. Cleberson, está a postos? Pedir, o presidente acho que não está. Não, bom dia, Joel. Não, só também agradecer a participação de todos aí e iniciar. Nós vamos começar, então, agora, agradecendo a presença de todos. A empresa Mato Grossense de Tecnologia da Informação, MTI, promove neste momento o nosso segundo Google Day, treinamento online, sobre as principais ferramentas da MTI Google Workspace e Epicto, evento online aberto a todos os usuários do Google no estado de Mato Grosso. A perspectiva é de 2 horas de treinamento, de capacitação. O objetivo nosso, enquanto MTI, enquanto governo do estado de Mato Grosso, é que este evento crie uma cultura. Ele será realizado mensalmente e nossa ideia, nossa proposta é compartilhar conhecimentos sobre a ferramenta desenvolvida em parceria com a MTI e a RW3 Tecnologia. Solução de colaboração utilizada pelo Poder do Estado, Poder Público, Governo do Estado de Mato Grosso e outros órgãos do Estado. Neste encontro, nós teremos as seguintes temáticas: recursos das planilhas, macros de integração com outros bancos de dados e Data Studio. Eu gostaria de convidar, neste momento, o nosso vice-presidente, Cleberson Gomes, para uma fala de abertura do evento. Então, bom dia a todos. Queria só agradecer a participação aí de todo mundo aí nesse evento e reforçar, né, que a MTI, junto aí a CEPLAG, e a RW3, que é a nossa parceira, a gente vai estar criando essa cultura aí desse Google Day. A gente está, pelo menos uma vez por mês, a gente vai disponibilizar algum tipo de conteúdo, né, para que a gente possa potencializar essa ferramenta que a gente disponibiliza corporativamente para todo o estado. Então, agradeço a participação de todos e um bom dia de trabalho aí para todos. Muito obrigado, Cleberson. Sandro Aguiar, seja bem-vindo. Gustavo Correia, seja bem-vindo. Nós agradecemos a presença de vocês, reforçando aqui que as perguntas serão encaminhadas pelo formulário que foi disponibilizado. Aí nós faremos a seleção e, no momento oportuno, faremos a abordagem durante o período da capacitação que o Gustavo Correia estará fazendo. Então, Gustavo, fique à vontade. Muito obrigado pelo teu tempo aqui conosco e esperamos que seja bastante produtivo. Obrigado, Joel. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo, sou aqui da equipe da RW3, parceira do Mato Grosso no assunto Workspace. E hoje me convidaram aqui para passar um pouquinho para vocês do Google Planilhas. Algumas funcionalidades que são pouco exploradas pelos usuários, que podem parecer no início complexas, mas a gente vai ver que o Google tenta dar uma cara de simples para tudo que eles disponibilizam para a gente. Tá? Então, vamos aprender um pouco hoje a explorar essas opções extras que a gente tem no Google Planilhas, trabalhar com o Connected Sheets, né, que isso é uma opção que está disponível lá na nossa licença Enterprise, que é trazer bancos de dados para dentro do Google Planilhas e manipulá-los aqui dentro. Então,
eu sou um órgão muito grande, tenho uma carga de dados enorme no meu banco e eu preciso facilitar o dia a dia do meu usuário que não sabe manusear comandos SQL. O que eu devo fazer? Então, o Connect Sheets vai ajudar muito o teu usuário no dia a dia a puxar dados do teu banco e trabalhar eles numa forma de planilha, como ele trabalha no seu dia a dia. E no final, a gente vai fazer um briefingzinho de Data Studio, então importação de bancos de dados, criação de gráficos lá dentro. E vamos nessa, né? Vou começar o compartilhamento aqui com vocês da tela. Show de bola. Então, nós estamos aqui no Google Planilhas. Eu queria, primeiramente, aqui, nas pautinhas que eu separei aqui, a gente começar a falar das macros, né? Quem vem de Excel, aquela ideia de macro, de VBA, pensa que quando chega no Google Planilhas, isso acaba, né? Mas, na verdade, isso só aumenta, tá, pessoal? No ambiente da Google. O Google Planilhas, ele troca o VBA por JavaScript, por uma linguagem de programação que hoje é uma das linguagens mais utilizadas no mundo e que vai abrir para a gente possibilidades infinitas, muito mais do que o VBA lá trazia, lá do Excel, tá? E a gente vai ver aqui que, tá, eu sou um usuário leigo, Gustavo, eu preciso aprender a programar? Não necessariamente. O Google Planilhas ele vai te trazer a opção da gravação das macros para você gravar algumas macros e replicá-las posteriormente. Ele vai te dar a opção de você visualizar o que ele fez automaticamente para que você entenda o que está acontecendo, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou abrir com vocês a macro que ele gerar automaticamente para vocês entenderem que é algo simples de se entender. E tirando que quem quiser se aprofundar, como eu disse, JavaScript é uma das linguagens mais conhecidas no mundo, documentação é o que não falta. Quanto por parte da Google, a Google fornece bastante documentação da sua ferramenta, que é o Apps Script. Eu vou estar disponibilizando o link para vocês depois. Mas quanto à internet como um todo também. Então, qualquer coisinha que você quiser fazer dentro do planilhas de automação, você consegue pesquisar na internet, como fazer isso em JavaScript e aplicar isso no Google Sheets. A gente vai ver isso. Beleza? Então, primeiro eu vou começar falando com vocês a questão aqui, ó. A gente encontra isso em ferramentas, macros e esse botãozinho aqui, gravar macro. Quando eu clico nesse gravar macro, ele automaticamente já começa a gravar minha macro. E o que é essa gravação? Ele vai gravar tudo que eu fizer aqui no meu ambiente, beleza? Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou renomear aqui... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou escrever primeiro aqui, ó. Na primeira célula. Olá. Como vai? Esse é só um exemplo simples aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui... Beleza, vamos colocar só esses dois aqui, primeiramente. E vou iniciar uma gravação de macro. Tranquilo? Então, vou gravar. A partir de agora, todos os meus movimentos, ele vai estar gravando. Então, eu vou lá e vou substituir aqui por Oi. Ação 1, definir valor. Tudo que a gente for fazendo na planilha, quando ele gravar o passo, nessa tarja onde está escrito gravando nova macro, ele vai escrever qual foi a ação. Então, tudo que a gente fizer, ele vai estar registrando para a gente aqui, tá? Então, mais uma vez aqui, eu vou escrever o tudo bem. Percebam que em gravando a nova macro, ele vai registrar uma nova ação, que foi de definir valor. Tranquilo?
Outra coisa, vou renomear a minha página, a minha sheet, né? Nesse caso, então vou colocar Google Day 2. Beleza? Renomear a guia de página e vou renomear o meu título aqui para MTI. Definir o título da pasta. Tranquilo, vou colocar aqui também uma outra opção, definir 2 valores e vou fazer uma escala até 15 desses valores, que é o preencher intervalo, ele já captou aqui. Eu vou fazer um teste aqui com os meses do ano, com fevereiro. Vou fazer a mesma coisa. Beleza. Então aqui um simples exemplo rápido só para a gente entender essa gravação de macro. Tranquilo? Vou salvar minha macro. Aqui ele vai me dar a opção de dar um nome para esta macro. Então vou colocá-la como macro inicial. E ele ainda me dá uma opção de atalho. Então eu posso colocar atalhos. Ele já pré-define Ctrl Alt Shift e escolher um número para que fique fácil de você acionar essa macro. No próprio título diz, ele é opcional. Então eu vou ensinar vocês a como estar chamando essa macro sem ser por meio de atalhos, lá pelo menuzinho também, beleza? Então vou salvar aqui essa macro inicial e vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui tudo que eu fiz. Então, eu vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui. Aqui eu tinha... Olá, como vai? O meu título antes era só macros, e aqui era página 1. Tranquilo? Então, como que eu vou chamar essa macro agora, o que eu acabei de gravar? Eu vou lá em ferramentas, macros, e aqui ele já aparece para mim a minha macro inicial, a macro que eu acabei de criar. Clicando nela, ele vai me pedir uma autorização. Então, se eu autorizo que um script, pois aqui a gente tem que entender o seguinte, essa gravação de macro, ele gerou um código e ele gravou lá no Apps Script do Google. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, ele está me pedindo se eu autorizo que ele pegue o que está lá no Apps Script, que é uma outra plataforma, e traga aqui para dentro da minha planilha. Vou continuar. Vai me pedir uma autenticação aqui. Vou autenticar a minha conta. Permito meu aplicativo, beleza. Feita a autorização, eu posso rodar a minha macro agora. Macro inicial, script em execução, script concluído. Percebam, voltou o nome da minha página para o Google Day 2, o meu título lá em cima, oi, tudo bem, inseri os meus números e os meses do ano. Então, aqui, claro, pessoal, que é um exemplo mais simples, mais técnico da gente entender, só que para ações que são diárias, ali em planilhas que utilizam no dia a dia, geralmente tem alguma açãozinha diária que o usuário faz, você pode automatizar isso utilizando a gravação das macros do Google Planilhas. Beleza? Gustavo, posso dar um exemplo aí de uma utilização que eu fiz recentemente que me ajudou muito? Na hora. Eu fiz uma planilha que ela ia alimentando, eventualmente tinha que inserir alguns dados. E para mim era importante que aquelas informações estivessem sempre em ordem cronológica. Ou poderia ser alfabética, por exemplo, né? E aí, o que eu fiz? Toda vez eu tinha que ir lá e ir lá e ordenar em ordem alfabética, né? Ou em ordem cronológica lá em dados, ordenar, não sei o que lá. O que eu fiz? Eu criei uma macro para... eu quero que toda vez que eu execute essa macro, eu quero que, por exemplo, a coluna A seja organizada em ordem cronológica, ou em ordem alfabética. E aí eu não precisava mais toda vez ir lá selecionar a planilha inteira, fazer o ordenamento. E aí o que eu fiz? Além da macro, eu criei um botãozinho na parte superior ali. Então, o que eu fiz? Eu falei, toda vez que eu clicar nesse botãozinho, eu quero que execute a macro. Então, de vez em quando eu ia usar a planilha, em vez de fazer tudo, eu ia apertar o botãozinho, ele ordenava. Só que eram várias datas, né? Então, eu tinha que colocar, eu quero que primeiro a coluna A, se a data da coluna A for a mesma da coluna for a mesma, eu quero que o segundo critério seja o B e, por exemplo, entendeu?
Então foi uma coisa que me simplificou bastante. Em vez de toda vez eu ter que ordenar, eu clicava no botãozinho. Massa, bacana. Vamos tentar simular esse exemplo aqui, Sandro. Bem legal a sua colocação aí. Então aqui, pessoal, um exemplo aqui rapidinho, tá? Dessa prática do Sandro. Então eu inseri números aleatórios aqui fora de ordem e eu tenho a opção de ordenar esses números, né? Em ordem cronológica. Beleza, eles estão ordenados agora. Ele foi e ordenou para mim. Só que quando chega um novo pedido, geralmente a gente não sai procurando, né, numa planilha de 5.000 linhas, onde vai estar o número 45 para colocar o 46 embaixo. Então eu vou lá e insiro na última linha o meu número. Logo, aqui eu teria que vir e classificar ela novamente para ele organizar. O que o Sandro fez foi o seguinte: a gente pode iniciar uma macro, beleza? Vou gravar uma nova macro, tá gravando novamente o que eu quero, vou aqui na minha coluna A e peço para ele classificar. Ele já gravou a macro aqui, vou salvar e vou colocar aqui ordem cronológica. Beleza. Macro salva. Logo, agora eu não preciso mais ir lá, eu posso simplesmente vir na minha macro e ele vai organizar para mim. Tranquilo? Só que aí vamos fazer, deixa eu colocar mais alguns exemplos aqui. Vamos lá. O que o Sandro fez ainda foi inserir um botão, né? A gente brinca com a questão do botão. Como que você pode inserir esse botão para deixar ainda mais intuitivo a utilização da tua macro? Ah, não quero usar por atalho, o atalho é meio confuso. A gente pode usar ela por botão. E o botão aqui no Google Planilhas vai fazer da seguinte maneira, utilizando aqui em inserir desenho. Então eu vou criar um desenho de um botão. Aqui vai da criatividade, tá? Vamos colocar aqui formas. Vou colocar aqui um botão redondo. Beleza? Um botão redondo aqui. Vamos deixar ele assim. Vou colocar um título dentro dele, que vai se chamar macro cronológica. Só vou alinhar o meu texto aqui no meio. Diminui essa minha caixa aqui. Isso aqui já vai caber. Beleza. Coube certinho. Então, vou salvar esse botão. Beleza. Tá ele aqui. Vou colocar ele aqui para cima agora. E aqui no meu botão, eu vou ter essa opção aqui, ó. Quando eu clico sobre ele, esses 3 pontinhos. E ele tem aqui para mim, transferir script. Transferir script quer dizer associar uma macro, um script que eu fiz, para esse desenho e fazer dele um botão de acionamento. Então, vou transferir um script e ele me pergunta qual script desejo transferir. Então, e aqui por nome, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui, ordem cronológica. Beleza. Transferir script, ordem cronológica. Cronológica. Ele vai puxar ele aqui certinho. Então, ao eu clicar no botão... tá, beleza. Seguinte, vamos fazer... Para a gente pegar esse script do botão, eu vou ter que usar o editor de script, que era o nosso próximo passo. Então, vamos para ele, depois a gente volta para o botão aqui. Porque esse nome aqui que a gente dá, de ordem cronológica, e, se não me engano, ele não vai estar o mesmo que lá no script. Deixa eu só ver aqui porque que eu botei com C maiúsculo, né? Agora que eu vi. Deixa eu fazer um teste aqui. Então, vamos para o nosso editor de script. Editor de script, então clico em ferramentas, editor de script. Ele vai abrir uma nova janela para mim. E aqui são onde o meu Google Planilhas está salvando as minhas macros que eu gravei. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso daquela, ele apelidou ela de MyFunction. Não colocou o nome igual eu coloquei lá. Então,
Acho que eu posso deixar aqui o myFunction mesmo. E eu vou só chamá-la aqui, depois a gente coloca um nomezinho melhor. Beleza. Então ele aceitou agora. Então toda vez que eu apertar esse botão aqui, ele vai buscar dentro dessa página aqui, que é do AppsScript, como eu disse a vocês, uma função que tenha esse nome myFunction. Como se fosse a função que você cria lá no VBA também. Vai se dar a mesma coisa aqui, só que aqui em JavaScript, beleza? Então, ao eu clicar no botão... Opa, Gustavo, Joel, você poderia aumentar um pouquinho a tela? Facilitaria a visualização. melhorou aí para vocês ou mais? Mais um pouquinho já tá bom. Obrigado. Opa, por nada. Deixa eu aumentar essa aqui também. Ixi, calma aí. Qual é o zoom que tá aqui? 150. Consegui aumentar essa aqui. Aí, beleza. Então, vou só recapitular aqui, então, agora que tá maiorzinho para a gente entender, tá, pessoal? Então, aqui eu estou no AppsScript. E aqui, se a gente buscar entender o que o Excel gravou, a gente tem que buscar entender o que o Google Planilhas gravou para a gente. Isso aqui nada mais é, quando eu cliquei lá no meu botão de gravar a macro, ele começou a registrar em código aqui para mim. Então, ele registrou com o nome myFunction. Qual é a primeira coisa? Ele cria uma variável, então aqui já entra para a linguagem JavaScript, tá? Então, var de variável, spreadsheet planilha. Então, ele cria uma variável chamada planilha e dá para ela spreadsheet app. Spreadsheet app quer dizer o quê? Que a gente está chamando o aplicativo Google Planilhas. Para chamar o aplicativo Google Planilhas, tudo que você quiser fazer dentro do AppsScript que seja referenciado ao Google Planilhas, você vai utilizar Spreadsheet App. Tranquilo? Ponto getActive. Ou seja, pegue a planilha que estiver ativa. Eu poderia fazer botões que interferissem em outras planilhas, por exemplo? Poderia. Aqui no caso, ele já, como nós estamos trabalhando com as macros gravadas, ele vai pegar a planilha ativa, que é a que a gente está usando. Primeira coisa que ele faz, spreadsheet, que é uma variável que eu criei, que é a minha planilha ativa, ponto. Ou seja, vou dar uma ação para ela. GetRange. Então, vou pegar a minha coluna A, o meu range A todo, que é o que eu quero organizar, beleza? E coloco ele como ativo. O colocar ele como ativo seria a mesma coisa se nós selecionarmos aqui a coluna A. Tá? O código também faz isso. E, por último, eu chamo a minha planilha, minha variável, pego a planilha que está ativa e organizo ela. Dou o ponto sort, true. Tranquilo? Como eu disse, isso aqui é um pouco mais técnico, tá, pessoal? Mas eu vou passar para vocês as documentações. Vocês vão ver que é bem rico mesmo essa questão. E outra coisa, essas opções, se alguém quiser, por exemplo, tá brincando aqui, quer fazer uma ação, mas não sabe muito bem qual ação você quer fazer. O que você pode fazer? Se você der um ponto, ou seja, o ponto aqui no JavaScript, ele quer dizer a próxima ação, né? E você segurar o Ctrl e apertar a barra de espaço, ele vai aparecer todas as funções que a função anterior pode te dar, ou seja, que o getActiveSheet pode me dar. Vão ser todas essas funções aqui. Beleza? Inclusive a que a gente estava usando, que era o sort. Então, o que ele faz? Ele pegou esse myFunction agora e ele associou ao meu botão aqui dentro da macro. Eu vou lá na macro, nas 3 bolinhas, transfiro o script, coloco o nome da minha função, dou OK, cliquei nela, ele organizou a minha coluna A. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou renomear aqui para o antigo, só para a gente... E eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse botão aqui. Acho que ele não vai deixar eu copiar, não. Não vai. Tá, vamos fazer um outro botão aqui. Inserir desenho. Fazer um botão rapidamente. Vai ser um botão quadrado agora. E vou colocar script
inicial. Aí, beleza. Agora deixa eu só centralizar o texto aqui. Show de bola. Salvei. Tá aqui o meu script inicial. E o que eu vou fazer agora é pegar aquela minha primeira gravação e associar a esse botão. Então, eu vou aqui no meu Apps Script, na minha outra aba, e vejo qual o nome que ele associou para a minha primeira gravação. Foi a macro inicial. Vou copiar, pego ela, transfiro o script para o meu botão com o nome dela. A partir de agora, esse desenho vira um botão. Quando eu aperto, ele monta a minha planilha da forma que eu quero. Beleza? Show de bola? Então, eu consigo ainda utilizar o meu desenho dentro do Planilhas como botões e facilitar mais ainda a nossa utilização do Planilhas no dia a dia. E aí é legal, né, Gustavo, que quem domina o JavaScript consegue usar o que sabe para melhorar, né, para fazer funções mais avançadas, mas quem, como eu, aí não sabe nada de JavaScript, só male sabe que é uma linguagem de computador, mesmo assim a gente consegue fazer uma série de coisas sem ter nenhum conhecimento, né, só com essa função de gravação. Que aí o próprio Google traduz o que a gente faz ali com o mouse ou com o teclado em código, né, sem precisar saber nada de código. Eu acho essa função sensacional de gravar macro. Justamente. E assim, o que é bacana também, né, pessoal, é a gente entender que essa gravação, ela nada mais é do que o Google mesmo escrevendo o código pra gente. Então, um usuário como o Sandro, cara, não entendo de JavaScript, mas você quer buscar entender, você pode utilizar isso. Você grava várias macros diferentes no teu Google Planilhas, abre o Apps Script e entenda o que está acontecendo. Igual, a nossa primeira macro aqui, vamos dar uma exploradinha nela, uma rastreada nesse código. Eu inicio uma variável spreadsheet chamando a minha planilha ativa novamente, pego o meu range, da mesma forma, chamo a minha variável. Aqui, se a gente fizer o seguinte, vou só fazer um exemplo com vocês aqui. Então, eu vou chamar minha variável, que é a minha planilha ativa, então, spreadsheet, e vou dar um ponto, ele já vai aparecer para mim todas as opções que eu posso ter numa planilha. Eu posso copiar, eu posso deletar colunas, posso deletar linhas, posso deletar a minha página, pegar célula ativa, pegar range ativo. Nesse caso aqui, eu dei um get range, o próprio Google já deu um get range no A1. Ativa ele. O ativo, para a gente lembrar, é a gente clicar. Vale a mesma coisa aqui, ó. Cliquei no A1, é o que ele faz também no código. E ele pega a spreadsheet, o get current cell, ou seja, a célula que ele acabou de ativar, ele pega ela aqui e seta um valor para ela, um valor OI. Na célula 2, a mesma coisa, tudo bem? Na célula 3, mesma coisa. O que ele faz aqui agora? Ele pega a active sheet, percebam, não mais o current cell. Então, não é mais a célula, e sim a página que você está mexendo, e você seta o nome dessa página de Google Day 2. Ou outra função, que é spreadsheet.rename, ou seja, renomei a minha planilha como um todo. É quando eu mexo aqui em cima, set spreadsheet para pegar a minha planilha, rename e o nome da minha planilha. Tranquilo? Aqui, outra função lá, que é o autofill, né, o auto-preencher. Então, ele pega, ele seleciona o B1, B2, que foi o que eu fiz, selecionei o 1 e o 2 no nosso exemplo, e dei um autofill de B1 até B15. Ele pegou aqui para mim. Como eu disse, é um pouco mais técnico, mas tentando um pouco, fazendo exemplos e depois lendo o que o Google está fazendo, vocês vão tirar isso de letra. Isso aí eu não tenho dúvidas. Inclusive, como eu falei aqui da documentação, depois eu vou ver qual a melhor forma de transmitir isso para vocês, mas aqui tem todas as funções do Apps Script para planilhas. Beleza? Então aqui vocês vão encontrar muito suporte. E como eu disse também, a gente pode trazer coisas de fora, JavaScript de fora. Como esse aqui, que eu quero fazer junto com vocês.
Não vou fazer mais lá na minha planilha agora. Vou fazer direto no código. Beleza? Então, eu vou escrever um código aqui direto junto com vocês. Então, ele vai ser uma função, aqui é JavaScript também, e vou colocar uma mensagem, o nome dela vai ser mensagem alerta. Beleza? Isso aqui é a parte de programação de JavaScript. Vamos lá. Vou criar uma variável, como o Google cria também. Vou chamá-la de spreadsheet, igual a spreadsheet app, para ele entender que eu estou tratando de planilhas. Ponto. Já vai me dar as opções aqui. Nesse caso, eu quero uma opção que chama Get UI, que é isso aqui, ó. Get UI. Ou seja, pegue a interface do usuário como um todo. Eu não quero, nesse caso, eu não quero trabalhar com texto, com célula. Eu quero a interface como um todo. Vocês vão entender o porquê. Beleza. Criei essa minha variável. Agora eu vou chamar ela mesma e dou um ponto nela. Eu vou querer um alert. É uma funçãozinha. Vou atribuir aqui um valor para esse alert. Ele vai se chamar, o título dele, primeiro aqui o título, vamos colocar Google Day 2. Aqui o escopo, treinamento Google Planilhas Macros. E aqui ainda eu tenho que colocar o seguinte, eu vou chamar esse aviso aqui, tá? Vou colocar aqui o spreadsheet app get UI ponto button set. Ok. Aqui já é mais uma parte de programação, tá, pessoal? Para que vocês entendam só que é o seguinte, código como esse que eu acabei de fazer, ou qualquer outro que vocês imaginarem, Gustavo, eu quero criar um formulário dentro da minha planilha. É possível? É possível. Basta entender um pouco de como fazer. Então, colocar no Google e dar uma googlada, formulário Google Planilhas. Batata, vocês vão achar, beleza? Então, feito isso aqui, eu vou salvar o meu AppsScript. Lembrando que esse AppsScript vai estar vinculado àquela minha planilha. Vou pegar o nome dessa função aqui e eu tenho dois jeitos de importá-la. Eu posso vir em dados, ferramentas, macros e importar. E ele já vai aparecer aqui para mim, ó, a mensagem alerta, que foi uma que ele já reconheceu que está lá no arquivo em que ele está usando. Vou adicionar ela aqui. Agora, eu vou criar um outro botão. Então, vamos criar um botão aqui para a gente colocar essa nova macro nele. Ele vai ser... Vamos colocar aqui agora. Macro alerta. Vou só centralizar o texto aqui também, para ficar mais bonito. Show de bola. Está aqui meu macro alerta. Vou lá nos 3 pontinhos, transferir script e coloco o nome da minha função lá na página do AppsScript. Show de bola. Vou clicar no meu botão agora. Cannot read. Opa, deu algum erro aqui. Deixa eu verificar. Vamos voltar lá no nosso código. Cadê aqui? O AppsScript. Só para ver o que eu escrevi errado. Mensagem de alerta. Get UI. Opa, peraí. Deixa eu só ver se esse texto aqui está correto. Ah, tá. Beleza. Eu tinha esquecido do meu parênteses aqui, da minha função. Erro de programação aqui, pessoal. Mas vamos lá. Então, opa, perdi o zoom aqui. Só clicar o zoom novamente. Pronto. Então, clico no meu botão. Ele executa um alerta para mim
uma janelinha, que é uma propriedade de JavaScript também. Isso é para vocês entenderem um mundo de coisas que a gente pode fazer aqui, tá? Então, eu produzo um alerta dentro da minha planilha, utilizando macros aqui dentro. Aí, aquela pergunta, né? Eu sou um usuário de Microsoft. Tem alguma forma de trazer isso para o Google? Tem. O próprio Google hoje ele tem um conversor de VBA para JavaScript que está disponível na licença Enterprise Plus, tá? Então quem tiver a licença Enterprise Plus do Workspace consegue fazer essa conversão, tá? De VBA para o Google Planilhas. Pode ser que vocês encontrem que ele não consiga resolver alguma função, mas geralmente é bem fidedigna essa conversão. Show de bola? E aí já respondeu a pergunta do Newton Xavier da Cepaz, tá? Ele fez exatamente essa pergunta. Bacana. Então é isso aí. A gente tem um conversor, a Google tem um conversor, lá na licença Enterprise Plus, vocês podem utilizar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. De um minutinho. Eu acho que eu não vou ter ele aqui. Não. Mas no final eu tento achar uma aqui que eu tenha e mostro para vocês ele. Beleza? Vamos para o que interessa. Então, aqui, pessoal, esse é um overview dos nossos macros, tá? Como eu disse a vocês, é um mundo que tem que se explorar, desbravar um pouco, porque o JavaScript traz muitas opções para a gente, traz muitas formas da gente trabalhar utilizando as macros aqui no Google Planilhas. Tranquilo? E aí, nós partimos para a nossa conexão do Connected Sheets, que é a gente trazer o nosso banco de dados para dentro de uma planilha para que o nosso usuário ali no dia a dia consiga trabalhar. Um usuário leigo que não sabe nem muito bem o que é um banco de dados, ele consiga trabalhar naquele nosso banco com uma carinha de planilha. Beleza? Então, vamos para essa guia aqui. Eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, a gente vai em dados, e aqui em dados eu tenho o conector de dados. Esse Connected Sheets também está disponível na licença Enterprise, beleza? Vou aqui em conectar ao BigQuery. BigQuery que vai estar lá no nosso GCP, tá? Vai estar dentro do cloud do Google. Então, vou conectar aqui ao BigQuery. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pessoal. Vou tirar o zoom rapidamente aqui, para eu conseguir enxergar aqui o que ele vai fazer. Beleza. Então, eu selecionei meu projeto no GCP, tá? Então, esse projeto ele está lá no meu GCP. E aqui eu vou utilizar um conjunto de dados público, que são dados públicos que estão no BigQuery, mas dentro do órgão de vocês, podem estar os dados de vocês no projeto do GCP. Qualquer dado que tiver lá dentro, vocês vão conseguir puxar para cá. Show de bola? Então, aqui eu vou utilizar este, e eu vou pegar uma base da COVID, essa aqui. Então, vou conectar com essa base da COVID. Está conectando os dados. Show de bola. Então, percebam, foram 62 mil linhas em 10 segundos de importação. Essa é a chave, é o nosso diferencial aqui com o Connected Sheets. Então, ele importou para uma planilha, para você mexer com cara de planilha, um banco de dados com 62 mil linhas. Beleza? E qual é a... Deixa eu só excluir esses outros dois aqui. Beleza. Qual é a vantagem? É realmente a gente tem uma cara de planilha. Então, o que lá para o meu usuário, como que ele consultaria, por exemplo,
o filtro desses dados do Brasil. Eu quero filtrar aqui o Brasil. Se a gente está trabalhando com a linguagem de banco mesmo, né, com SQL, eu teria que tratar com ele. Opa, deixa eu dar um zoom aqui, que eu esqueci do zoom. E beleza. Se eu estou lá na minha linguagem de banco, eu preciso que meu usuário saiba escrever nessa linguagem. Deixa eu só diminuir aqui rapidinho, para que ele gere só uma para mim aqui. Beleza. Show. Deixa eu aumentar a fonte aqui também. Beleza. Então eu vou precisar que esse usuário saiba escrever nessa linguagem lá, e eu vou ter lá o select tudo from da minha base X, eu vou colocar aqui só título de exemplo, tá? Onde lá eu vou ter essa propriedade aqui, ó, where countries for igual a Brasil. Então, não é todo mundo que vai saber trabalhar com essa linguagem. É aí que entra o Connected Sheets. Então, eu tiro toda a linguagem SQL da mão do meu usuário leigo e coloco ele numa planilha que vai ter o símbolozinho de filtro, como toda planilha tem. Vou filtrar aqui, filtrar por condição, o texto contém Brasil. Dou um OK, carregando a minha planilha, vou aplicar essa atualização. Pronto. Tá aqui as minhas linhas. E, mais uma vez, eu quero que vocês percebam a velocidade que isso acontece, tá? Nós estamos falando de muitos dados sendo processados numa velocidade extremamente rápida. Tranquilo? E o que é bacana daqui? Aqui o zoom está atrapalhando um pouco. Deixa eu tentar tirar um pouquinho. Aqui, acho que ficou mais fácil. Opa, Sandro. Isso aí, se fosse fazer no Excel, dentro da sua própria máquina, você dá um comando aí, vai tomar o café, vai dormir, né? Muita gente não gosta de trabalhar com um editor, seja editor de texto, seja editor de planilha online, porque, de fato, você tem que estar conectado, a principal diferença é essa, né? Mas ele tem essa grande vantagem que, em vez de processar todas essas informações no seu computador, que muitas vezes não é um bom computador, ele processa no computador da Google, que aí são ótimos computadores. Então, quando a gente está falando de grandes volumes de dados, quando a gente está falando de pouco volume ali, 100 linhas, 200 linhas, é tranquilo, mas quando a gente está falando aí de 62 mil ou alguns milhões de linhas, de fato, fica inviável você trabalhar num desktop comum ali, né, no computador pessoal. E quando você trabalha com uma solução em nuvem, aí você consegue trabalhar, de fato, grandes volumes sem ter uma máquina caríssima aí, né, super parruda, que a gente sabe que o Estado não tem essa realidade para a grande maioria dos usuários. Justamente. Pois é. Aqui, então, a gente vai ter essa opção, né, de conseguir trabalhar utilizando, como o Sandro mesmo posicionou muito bem aí, os computadores da Google. Então, todo o processamento de tudo que a gente fizer aqui está na responsabilidade, está na mão deles. Nós não temos nada a ver com isso. Certo? Show de bola, pessoal. Então, beleza. Então, aqui uma dúvida aí, rápido, Gustavo, só para o pessoal não perder aqui. O Antônio Nascimento, da CESP, pediu só para repetir onde que a gente abre o WebScript quando a gente está lá no Google Sheets. Eu acho que ele deve estar replicando lá e ele não está achando o WebScript. Seguinte, aqui, ó. Lá em ferramentas, em cima de macros, você tem o editor de script. Clicou lá, ele já vai abrir a telinha do WebScript, beleza? Acima do macros, você tem um botão. Editor de script. Beleza, ou muito qualquer obrigado. coisa também, pode ir pela URL, tá, pessoal? script.google.com. Veio aqui, ele vai abrir todos os projetos que você tiver, que no meu caso eu tenho alguns, mas de vocês provavelmente um único, só clicar sobre ele. Show? Vamos lá, então.
Então, essa aqui é a facilidade, é a gente conseguir filtrar esses dados de forma e processar esses dados de uma forma extremamente rápida e ainda trabalhar com algumas opções aqui que são uma das mais ricas, que é a tabela dinâmica. Então, eu vou criar uma tabela dinâmica aqui dentro e eu vou colocar aqui data, vou deixar com 1000 linhas aqui para a gente consiga ver, vou colocar mortes em uma outra linha e vou colocar as mortes diárias também. Beleza? Vou aplicar. Essa é a minha tabela dinâmica. Opa, deu um erro aqui, deixa eu ver. Deixa eu só criar um filtro aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê isso aqui? Vou criar o mesmo filtro do Brasil. A gente vai resolver nosso problema aqui. Beleza? Tá aqui. Então, eu processei na minha tabela dinâmica datas, mortes diárias e mortes totais do Brasil, com o filtro Brasil já. E ele processou aqui para mim. O porquê que ele deu o primeiro erro, né? Lembra que a gente está trabalhando numa base de dados de 62 mil linhas, tá? Então, aí ele me cortou, porque são muitos dados. Então, eu preciso equilibrar o número de dados que eu quero que exponha numa tabela dinâmica. Isso são propriedades da tabela dinâmica, tá? Então, aqui, só que com 3 arrastadas aqui e um filtro, eu trouxe lá do meu BigQuery, que é uma base de dados, acho que vale ressaltar muito isso, lembrar que isso é um banco de dados que está lá. Então, eu montei uma tabela dinâmica que o usuário do dia a dia vai saber mexer nela aqui, conseguindo trabalhar com os meus dados. Isso que é o bacana, pessoal, isso que é o interessante aqui, que a gente consegue trazer esse conforto para o usuário no dia a dia, caso a gente precise, né? Isso é muito bacana. Outra opção aqui, junto com esse Connected Sheets, seria a opção de extrair também, que é uma opção muito forte também nessa ferramenta, que é o poder extrair dados dessa planilha para uma outra e separá-los agora da minha base. Eu vou desconectar tudo que... Vou fazer uma cópia do que está na minha base e colocar em uma planilha nova. Perceba essa barra verde aqui no superior. Isso aqui é o que o Sandro apontou para a gente, que são as questões de estar utilizando o processamento do Google. Então aqui eu botei 25 mil linhas, linha para dedéu. Então ele demorou um pouquinho, mas nada que afetou a minha máquina. Eu peguei dados da base, coloquei em uma planilha que é minha agora, então aqui 25 mil linhas de dados em menos de 1 minuto, extraídas de um banco, numa carinha de planilha, para que o meu usuário do dia a dia consiga também assimilar isso aqui, né? Que é muito bacana. Além disso, pessoal, eu queria mostrar uma outra funçãozinha para vocês, que é... Rapidinho. Um minutinho, gente. Pronto. Uma outra funçãozinha, que é o import range. Ele é uma função do Planilhas, mas que poucas pessoas conhecem e que traz uma riqueza também tamanha para o dia a dia do usuário, tá? Então, vou criar uma nova planilha aqui rapidinho, só para a gente trabalhar com ela. Google Day. Import range. Beleza. É uma função do nosso Planilhas, tá? Que é o import range, que vai me permitir trazer dados de outra planilha.
Então, primeiramente, eu vou ter a URL e depois eu vou ter a página e o range que eu vou pegar. Então, primeiro eu vou copiar minha URL aqui e eu vou copiar a URL da planilha que eu estou trabalhando com o Connected Sheets, beleza? Então, pego aqui até no Edit, copio essa URL, coloco aqui nas primeiras aspas. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar a tabela dinâmica de A a C, né, que são 3 colunas que eu coloquei. Então aqui eu vou colocar a tabela dinâmica, exclamação, para puxar o range de A1 até C. Deixa eu ver só o que está errado aqui. Tá, vai ser o nome da página aqui, assentos. Opa, Sandro, quer falar aí? Tem algumas pessoas perguntando aqui, só para responder, de fato, está sendo gravado, tá? E para todo mundo que fez a inscrição, a gente vai mandar, assim que terminar, a gente manda o link, tá? O pessoal da MTI vai mandar o link com a gravação, assim que ela for disponibilizada, às vezes leva alguns minutinhos, algumas horinhas, tá? Principalmente porque o vídeo é grande. E tem uma outra pergunta aqui falando sobre a questão do BigQuery e essa integração que você está usando. Ela não está disponível para todas as licenças, tá? Então, a Sinara Moraes, da SES, achou interessante, que pode ser muito útil lá para a Secretaria de Saúde. Caso vocês vejam que isso faz sentido, entrem em contato com a MTI e a MTI vai explicar direitinho quais as licenças que podem ser disponibilizadas para usar essa ferramenta, tá bom? Só complementando essa informação do Sandro, né, diversas secretarias, a área de tecnologia destas secretarias já estão em tratativas conosco desses upgrades aí, dessas novas licenças do Workspace, tá? Então, procurem os respectivas áreas de TI de vocês para ver se, né, fazendo lá as justificativas, se vocês estão contempladas nessas novas licenças aí, tá? Show de bola. Então aqui, pessoal, voltando à nossa função aqui, ele deu um problema de referência, que ele vai me pedir acesso de uma planilha a outra. Eu vou ter que autorizar esse acesso, tá? Então, eu coloco o link da minha planilha e qual página e range eu quero buscar. Vou permitir esse acesso. Pronto, a minha planilha está importada aqui. Então, isso aqui, para que serve? Você pode mandar isso para o seu usuário, você monta uma tabela dinâmica e você quer compartilhar isso com as pessoas. Pode mandar o comando, ele vem, cria uma planilha para ele, já coloca ali e ele vai conseguir trabalhar com todos os dados que você manipular do teu lado aqui também. Tranquilo? Eu estou usando a Enterprise Plus, Marcos. Eu estou usando a licença mais avançada que tem hoje. Tá? Por nada. Depois eu posso até colocar aqui na tela as licenças que a gente tem. Eu acho que eu tenho um slide aqui bacana e a gente pode falar um pouquinho disso também ao final. Show? Vamos lá. E aqui agora, acho que a gente já pode ir para o Data Studio, que vai ser o nosso BI, né? Então, a forma de nós colocarmos todos esses dados em gráficos, em um negócio bonito, em um negócio chamativo para o nosso usuário e que seja fácil de se manipular também, porque não adianta ser uma ferramenta difícil. Então, esse aqui é o Data Studio, tá? Eu vou começar aqui criando um relatório. A URL é datastudio.google.com ou só colocar Data Studio no Google, vocês acham também. E aqui, ao criar um novo relatório, a primeira tela que me aparece é a de conexão de dados. Então, eu preciso dar para o meu Data Studio algum dado para que assim eu consiga trabalhar com ele. Vão dados desde analytics, do Edge, de uma planilha Google. Você pode usar uma planilha diária ali. Fala, pô, essa planilha eu utilizo ela nas minhas reuniões semanais com a chefia. Mas chega de cara de planilha, ou mesmo se você utiliza gráfico dentro das planilhas,
Vocês vão ver que no Data Studio é infinitamente melhor por questão de conexão, quando você insere muitos gráficos na planilha, ela começa a dar uma travada. Aqui no Data Studio vai ver que é bem fluido isso. Eu tenho a própria conexão com o BigQuery também. Posso fazer por CSV, Campaign Manager, o Cloud Spanner, o SQL, o Cloud SQL do GCP, ou outro MySQL que vocês tiverem interno também, o Data Studio vai conectar, entre outras coisas aqui. Beleza? Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos começar com o BigQuery, que é o que a gente estava trabalhando lá. Beleza? Então eu vou aqui, como eu estava trabalhando com conjuntos de dados públicos, eu vou só puxar um projeto aqui que ele necessita do faturamento. Vou selecionar a minha mesma base da Covid. De bola. Vou adicionar ela. Então selecionei meus dados, a tabela que eu quero e adiciono ela ao meu relatório. De primeira mão, ele sempre vai trazer uma tabela para mim, tá? Então ele já montou uma tabela, tá aqui a minha origem de dados, com dimensões de período, dimensão e métrica. Então aqui em métrica eu vou colocar, por exemplo, mortes, tá? Vou trocar aqui o record count. Record count é um contador, tá? Que o próprio Data Studio já dá para a gente. Então quantos elementos de cada ele tem na planilha, ele já fornece esse record count para a gente. Então vou trocar aqui por mortes. Ele atualiza a minha tabela. Então estou aqui no total de mortes. Beleza? Por país aqui no caso. Além disso, eu vou adicionar outra base e depois a gente começa a mexer com os gráficos, beleza? Para a gente deixar bem firme essa parte de dados. Então eu vou aqui em adicionar dados e agora eu vou usar uma planilha. Então eu posso adicionar várias bases de dados dentro de um Data Studio só. Tranquilo? E eu vou utilizar, qual foi a planilha que a gente importou? Vamos utilizar essa aqui mesmo, para a gente pegar essa tabela aqui. Vou pegar Google Day 2. Então, aqui, ele vai já listar algumas planilhas recentes. Caso você não ache, você pode colocar por URL, de minha propriedade também. Você vai conseguir achar as suas planilhas. Então, Google Day 2. Ele vai me permitir que eu escolha qual linha. Então, vou pegar a de tabela dinâmica primeiro. Ele me dá a opção de usar a primeira linha como cabeçalho. É o que eu quero. Vou adicioná-la aqui. Beleza, já adicionou. Vou fazer o seguinte, então. Vou adicionar um gráfico também aqui. Eu tenho o botão de adicionar gráfico, onde eu tenho todas essas opções que o Data Studio me fornece. Vou adicionar uma outra tabela, só para a gente exemplificar a outra importação de dados, tá? Aqui. Percebam que aqui ele já puxou para mim a minha outra base, a Google Day 2 tabela dinâmica 3. Então, ele já puxou da minha segunda base. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só trocar ele aqui, para ficar bonitinho, para a gente trocar o modelo aqui. Então, ao invés de usar uma tabela simples, eu usei uma tabela com barras. Eu posso adicionar por aqui ou clicar sobre o elemento. E aqui na parte da direita, essa barra lateral, ela vai ser sempre referência ao elemento que nós estamos selecionados. O elemento que nós estamos selecionando no momento. E temos a aba de dados, então tudo que se refere a dados desse gráfico, desse elemento, e de estilização também, que é bem ampla, aqui é a parte de estilização dos Data Studio, já a gente dá uma olhadinha a respeito disso. Vamos aqui em dados. Então, eu tenho as minhas origens de dados, tá? São fontes de dados adicionados. Eu tenho a Covid e a Google Day 2, que é a minha planilha que eu importei. Então, aqui eu vou colocar em dimensão. Vamos deixar a data e em métrica eu vou colocar mortes também. Lá eu não importei países, né? Ver aqui. Acho que esse estilo não ficou muito bacana pra gente. Deixa eu botar no modo visualização aqui. Perceba que a gente tem a diminuição das barras aqui, né? E quando eu coloco... Essa barra aqui não ficou legal, não. Vamos trocar ela aqui. Deixa eu pegar com o mapa de calor. Pronto. Tá aqui. Dá uma crescidinha nela para baixo. Show de bola. Vou para o modo visualização. Então, pronto.
Ele já me traz o número de mortes. Aqui eu montei a tabela com o mapa de calor. Deixa eu passar aqui para a gente ver a diferença de cores, né? Porque ele estava todo mundo muito azul. Então, ele já monta aqui o mapa de calor também. É um gráfico diferenciado. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é realmente trabalhando com duas bases, tá? Eu estou trabalhando diretamente com o meu BigQuery, aqui em cima, lá em cima, que está no meu GCP, e aqui o dado de uma planilha. Nesse caso, é uma extração do BigQuery, mas pode ser a planilha que vocês quiserem. Eu quero mostrar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu só achá-lo aqui, rapidamente. Cadê? Treinamento. Deixa eu ver se é esse aqui. É um outro exemplo de planilha, mas beleza. Enquanto ele não abre, vou voltar para o modo edição. Aqui perceba uma coisa, tá? O meu relatório, ele está com tamanho X, né? Que eu já preenchi ele todo com essas planilhas, com essas duas tabelas. Eu posso trocar esse tamanho, tá? Então eu posso modificar isso. Então basta eu clicar fora de um elemento, tá? E lembra que eu falei que na barra da direita ele vai estar sempre fazendo referência ao elemento selecionado. Nesse caso, como não é nada, como não tem nenhum elemento selecionado, ele faz referência ao meu relatório todo. Eu vou em Layout, e aqui eu tenho a altura desse relatório. Vou colocar aqui uma altura bem grandinha para a gente conseguir trabalhar. Beleza? Assim como o Pixels aqui, vai dar para a gente fazer alguns gráficos. Show de bola? Aqui, achei o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu trazê-lo para cá. Beleza. Então, esses aqui são dados de Cuiabá, do censo de Cuiabá, tá? Então, esses dados estão em uma planilha. Deixa eu até pegar... Deixa eu ver em qual planilha que ele está aqui. Deixa eu só abrir na modo edição, clicar sobre o meu gráfico e ver qual censo Cuiabá. Deixa eu só abrir essa planilha aqui agora. Eu quero mostrar para vocês. Aqui, beleza. Então, aqui, pessoal. Essa é a planilha que eu estou usando. Então, essa aqui é uma planilha que eu peguei do censo do IBGE e importei ela aqui. Tá? Coloquei ela. Então, são dados, não está puxando de lugar nenhum. É para simular uma planilha do dia a dia, isso aqui, tá? Uma planilha que vocês utilizarem no dia a dia. Importei ela aqui e comecei a montar gráficos com ela. Então, vale qualquer planilha, qualquer fonte de dados que vocês tiverem. Show de bola? Vamos voltar aqui para o nosso atual e vamos ver aqui o que a gente consegue criar de gráfico. Bacana, tá? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos adicionar um gráfico. Eu vou colocar aqui um gráfico de linhas suavizadas. Aqui vai dar criatividade, tá, pessoal? O que cada um tiver. Então, beleza, vou deixar ele aqui do mesmo tamanho. E aqui ele automaticamente já geralmente puxa alguma coisa, tá? Ele puxou aqui número de mortes como métrica e a minha dimensão, as datas. Show de bola. O que eu vou fazer aqui vai ser só colocar em ordem crescente. E a classificação acho que pode ser por data também, para ficar mais fixo. E além das mortes, eu quero colocar as mortes diárias como métrica, como uma segunda métrica. Então, ele adicionou a minha segunda linha aqui embaixo. Deixa eu fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Eu vou trocar aqui em período padrão. Ele sempre vai colocar automático. E ele vai tentar puxar um maior período ali que couber no gráfico. Eu vou trocar aqui para os últimos 30 dias. O gráfico vai dar uma reduzida já, acho que fica... Não tem os últimos 30 dias, deixa eu ver até que dia está essa base aqui.
Tá. Pegar 2020. Cadê? 2020, vamos pegar aqui julho de 2020, vai. 1º de julho de 2020 até dia 31 de julho de 2020. Vou aplicar esse range. Beleza. Aqui ficou um gráficozinho que dá para a gente visualizar melhor. Vou para o modo de visualização aqui no Data Studio. Então, aqui agora eu tenho duas linhas comparando, né? Então, eu tenho o número de mortes e o número de mortes diária embaixo no mesmo gráfico. Duas linhas trabalhando juntas, certo? Como eu tenho aqui também, neste outro, deixa eu ver se tem um exemplo mais em cima aqui. Não, aqui eu não tenho nenhum exemplo de linhas. Mas seria esse aqui. E aqui, o que eu for colocando de métrica, tá? A gente pode aumentar ali, inserir mais campos lá na nossa tabela para ele puxar aqui. O que eu for colocando de métrica, ele vai adaptar nesse gráfico. Então, vou voltar aqui na minha tabela dinâmica, que é essa aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu clicar sobre ela aqui. Vamos ver o que dá para a gente... Vou colocar aqui casos confirmados também, beleza? São de linhas. Espera ele processar, aplicar, beleza. Bom. Esperar ele atualizar. Beleza, atualizado. Volto lá no meu Data Studio. E aqui eu vou ter meu botãozinho mágico. Nos 3 pontinhos eu vou ter que atualizar dados. Aqui ele já deve buscar lá, ou a gente vai ter que fazer isso manualmente. Vou verificar se ele já puxou aqui. Não, beleza. O que a gente vai ter que fazer? Porque a gente mexeu direto lá na base. Então, eu vou em recursos, gerenciar fontes de dados. Vou na minha tabela, como eu criei uma nova coluna, eu não só inseri um dado, né? Eu modifiquei ela. Então, eu vou editar. Vou fazer o seguinte. Vou editar a minha conexão e vou reconectar com essa planilha para que ele puxe agora. Ele já vai pegar aqui para mim, ó, novos campos foram adicionados. Quero aplicar e concluo. Show de bola. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou adicionar. Só atualizar aqui para ele atualizar os meus campos. Tranquilo. Aqui agora eu já tenho mortes, mortes diárias e casos confirmados. Então, vou adicionar isso aqui na minha métrica. E os casos confirmados, é isso? Tá. Deixa eu só verificar aqui porque que ele deu isso. Algum problema de conexão com a nossa base. Deixa eu refazer ela aqui. Outra coisa que é bacana, isso aqui, pessoal, é a atualização de dados, tá? Então, que não inclui a inserção de uma nova coluna, como eu fiz anteriormente. A inserção da coluna, ela é uma modificação na base, mas a inserção de dados, que eu vou simular aqui com vocês, o próprio Data Studio ele vai fazer essa atualização dos dados que está nele de 15 em 15 minutos. Eu posso trocar isso, 1 hora, 4 horas e 12 horas, e o padrão, que é o mais rápido hoje, são de 15 a 15 minutos. Então, você não precisa ficar se preocupando com esses dados Você tendo que atualizar isso toda hora, né? Ele próprio já vai lá e vai buscar isso para você. Deixa eu verificar se ele vai puxar. Tá com algum probleminha aqui? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pegar dessa... Deixa eu gerar uma nova tabela. Vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Tabela Data Studio.
Vou puxar data, casos diários confirmados, mortes diárias. Vou colocar casos confirmados, mortes. Tá, tem mortes diárias, mortes, casos confirmados, casos diários confirmados. Acho que é isso mesmo, né? Eu vou pegar aqui valores, vou fazer o meu filtro de countries para Brasil. Então, para ele puxar lá da nossa base só dados do Brasil, esse aqui ele já vai. Beleza, puxou aqui certinho. Acho que sim. Mais algum que a gente pode adicionar aqui? Colocar esse aqui. Acho que a gente consegue trabalhar com ele lá também, em outro gráfico aqui. Beleza. Tá aqui. Show de bola. Vamos voltar para o nosso Data Studio e eu vou importar uma nova base para pegar aquela página lá agora. Então, ela está na minha planilha Google DI2. Está em qual página? Na tabela Data Studio, a página que eu acabei de criar. Vou adicionar. Beleza, adicionou aqui a minha tabela. Vamos verificar se ela já... Vou atualizar aqui para ele puxar, atualizar os campos ali com a minha nova base. Então, esse aqui é um gráfico de visão geral que eu coloquei, só para a gente testar. Então, vamos colocar aqui o número de mortes. Beleza, aqui. Esse aqui é um outro tipo de gráfico, tá? Que é o gráfico de visão geral, é que ele vai trazer os números de acordo com a métrica que você colocar. Outra curiosidade aqui é que nas métricas tem esse lapisinho. Você pode trocar o nome dela do marcador para que fique o nome mais bonito, nem sempre está lá na planilha vai ser o melhor nome para se apresentar, então você pode trocar o nome só aqui, e o tipo de agregação, se você quer algum cálculo em execução também, dá para fazer isso por aqui. Beleza? Então, eu posso criar um outro indicador desse com... Vamos colocar aqui... Não, aqui não seria o marcador. Vamos ter que criar um novo gráfico, né? Deixa eu tentar criar um... A gente consegue criar um de barras. Criar um gráfico de barras aqui para a gente testar esse. Não... Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Acho que não vai... De barras aqui não vai ter que ser um gráfico de linhas mesmo, pelos dados que a gente tem. Deixa eu só reduzir aqui. Pronto, aqui. E agora? Mortes. Uai. Só para avisar, tem mais algumas perguntas, mas a gente faz daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu só verificar o que não está dando certo aqui. Ele não... Vamos voltar para o nosso anterior aqui, que está... Devo ter importado alguma coisa errada aqui. Mas, enfim. E aqui ele vai permitir que a gente trabalhe com outros tipos de gráfico também, como... Deixa eu mostrar aqui para vocês o que está mais completinho já, com a base mais completa. Eu utilizo os gráficos de visão geral, então eu importo números. O que é bacana aqui também é que eu posso aplicar filtros direto no meu gráfico, tá? Então,
como um dos que eu coloquei aqui anteriormente, o de data, eu posso personalizar o meu período padrão e eu posso também colocar filtros diretos aqui. Nesse caso aqui não vai adiantar filtros, porque a base está muito enxutinha, né? Eu peguei 2 colunas de lá. Mas um exemplo neste caso aqui, o filtro que eu coloquei é para que ele puxe a densidade demográfica. Então, deixa eu só editar ele aqui, para que vocês entendam. Então, na coluna de densidade demográfica, pegue um valor entre 0 e 5, para que eu consiga montar esses indicadores separados, mostrar quantos países eu tenho em cada faixa dessa. Beleza? Aqui eu tenho uma soma da população estimada, então eu pedi para que ele somasse todas as populações estimadas de cada estado, e um que é muito interessante também é o gráfico de mapa, tá? Então, se você tiver alguma informação na sua base, que seja código da UF, ou o nome da UF, nome da cidade, CEP, latitude e longitude, bastante coisa. Vou mostrar aqui para vocês algumas opções que a gente tem. Você consegue montar o gráfico de mapa também. Aí basta você editar na sua origem, onde tiver a origem, você coloca em editar. Você vai até no campo em que é responsável por essa informação geográfica, neste caso aqui é o F, clica sobre ele aqui, ele pode estar como texto, número, só você clicar, você vai em informação geográfica e seleciona o que é a informação geográfica, tá? Os estados aqui no Brasil, no caso, você marca a subdivisão do país, de primeiro nível, ele vai reconhecer como os estados brasileiros. E aí, como eu disse, você pode pegar cidade, CEP, endereço, e por último, né, o ponto único aí de latitude e longitude. Muito bacana. Veio aqui, concluiu, atualizou o Data Studio, ele já reconhece, ele vai colocar um mundinho aqui, ó, ao lado do teu parâmetro, você consegue montar os gráficos assim. Outra coisa bacana também é essa opção aqui, que é a interação do próprio gráfico. Então, todo gráfico vai ter isso, que é a opção de aplicar filtro. Utilizar o seu gráfico como o filtro do seu relatório como um todo. Então, eu estou num gráfico, aqui, claro, de modelo, né? Mas tem um gráfico de mapa e eu quero falar do Mato Grosso. Então, como aqui eu estou precisando de dados gerais, quando eu clicar em Mato Grosso, o gráfico vai filtrar Mato Grosso e puxar só os dados dali. Então, eu sei que a densidade demográfica dele está entre 0 e 5, a população é de 3.526.000, total de veículos, população estimada, IDH. Então, eu utilizo o meu próprio gráfico como o filtro do meu relatório como um todo. Ou eu tenho os filtros de relatórios também. Nesse caso aqui, um filtro de UF. Aqui se assemelha muito ao filtro lá da nossa planilha, né? Então, selecionar aqui somente... Cadê? Mato Grosso, somente. Beleza, ele vai filtrar todo o meu relatório também, somente por Mato Grosso. Show de bola? Esses filtros, eu tenho eles aqui em controles, tá? Então, em controle, eu tenho todos os filtros que o Data Studio me fornece. Lista suspensa, tamanho fixo, caixa de entrada. Esse filtro avançado aqui, ele é bastante interessante, que ele vai dar... Vou botar no modo de visualização aqui pra gente. Então, ele me permite escolher um campo. Deixa eu só voltar aqui para a gente entender o campo. Então, qual o campo que você quer controlar? Então, data, ou aqui, né? Vai depender do campo que você tiver disponível. Neste caso, eu coloquei o campo do filtro como a UF. A gente vê aqui, ó, o campo de controle é a UF. Beleza? E você vai ter o filtro mais avançado, que é o de igual a, entre, maior, menor, em... Isso aqui é um filtro mais avançado. Vai da utilização do dia a dia. A gente já teve um outro treinamento passado também, que falei um pouco de Data Studio, e bastante legal, esses dias eu recebi um feedback de uma pessoa daí do Mato Grosso, me mostrando o que ele produziu no Data Studio, e a gente vê assim, que é muito da utilidade do dia a dia, sabe? Do que cada um vai precisando.
Então, o dashboard que ele montou ficou excepcional, assim, algo muito bacana. E basta você explorar o que o Data Studio vai te fornecer. Então, quais são os tipos de gráfico? Quais são os tipos de dados que eu tenho? Qual a melhor forma de trabalhar? A parte de layout, isso é bem tranquilo, vocês podem utilizar. Tem templates do próprio Data Studio, mas igual eu fiz aqui, ó, colocar uma barra, uma imagem, um texto, já fica algo bonito para ser apresentado, né? Bem melhor do que você apresentar aquela planilha na tua reunião diária lá. Então, aqui vai da criatividade de vocês e da utilização do dia a dia também. Entender o que vocês têm hoje de dado que dá para trazer para cá. Bola? Sandro, você quer pegar... Vamos lá. Então, tá bom. Eu vou abrir aqui. Bom, primeiro, uma mais básica. Como faz para importar planilhas de Excel para o Google Sheets? Beleza. Você pode fazer o seguinte. No seu Drive, abre o teu Drive, tá? Opa. Deixa eu abrir aqui. Drive. Essa pergunta aí é da Suzane Farias, da Ceplag. Show de bola. Aí, Suzane, você vai aqui em novo e upload de arquivo, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma que seja Excel aqui para poder te mostrar. Já sei o que eu vou fazer. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar uma planilha nossa aqui, que a gente trabalhou, e vou... Essa extração 1 aqui. Vou fazer o download dela como Excel, e aí eu importo lá para você entender. É bom que já mostra os dois, né? Primeiro, o Gustavo está mostrando como transformar o do Google Sheets para o padrão Microsoft, né? Que é o XLSX. Isso também é bastante útil, muitas vezes, quando você vai mandar esse arquivo para alguém que não tenha, que não utilize o Google, né? E aí, daqui a pouco, ele vai pegar esse arquivo em XLSX, que ele está criando agora, padrão Microsoft, e vai transformar de novo em Google. E a gente tem outras opções também, né? Que o Google permite, que é o Open Document, PDF, HTML, CSV. CSV, às vezes, é muito útil aí, né? Para quem trabalha com dados. Então, quanto importar, quanto exportar por CSV, ele vai permitir aqui para a gente. Então, vou fazer o download dessa planilha aqui, só porque eu não tenho nenhum exemplo de planilha Microsoft aqui para a gente trabalhar, mas salvar ele aqui então, Google Day 2. Então tá aqui o meu arquivo XLSX e eu vou importar ele agora dentro do meu Drive. Então eu vou lá, upload de arquivo, vou aqui na minha área de trabalho, vou achar ele aqui, Google Day 2 XLSX, dou um abrir, e vai fazer o upload aqui da minha planilha. Perceba que ó, o xizinho simbolizando que ele é um arquivo de Excel, tá? Vou clicar sobre ele aqui agora que ele terminou. E eu tenho ele... Ele abriu aqui no lugar da forma que eu não queria. Peraí. Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui. Essa conta tem uma extensão para abrir. Deixa eu abrir pelo planilhas aqui, pessoal. Isso não vai acontecer, é porque eu uso uma extensão para abrir os arquivos que é de Excel, mas aqui eu vou conseguir, ó. Não vou, ele vai redirecionar para a minha extensão. Deixa eu pegar um outro modelo aqui de conta, só para ficar mais fácil. Ou também, deixa eu só desativar essa extensão aqui, deixa eu ver se eu consigo desativar ela por aqui. Ela não vai deixar eu desativar, não. Vou compartilhar com vocês aqui outra tela de outra conta, para que aí não tenha essa extensão e a gente consegue ver como que ela é visualizada. Tá, cadê? Parar aqui. Janela. Aqui. Beleza. Então aqui eu importei minha planilha, tá? Da mesma forma no meu Drive.
e aqui ela, dei 2 cliques e ele abre aqui na interface do Google Planilhas. E ele já me mostra, ó, esse aqui é um avisozinho de bem-vindo, mas aqui ele me mostra que eu estou trabalhando em formato Excel. Essa planilha, o Google me permite trabalhar com formato Excel. Se eu quiser não modificar, não tem problema, você pode trabalhar com XLSX aqui. E a planilha que eu importei está aqui. Agora, o que eu recomendo para vocês é trazer isso para o formato Google. Então, aqui em arquivo, você coloca em salvar como planilhas Google. Ele vai abrir uma nova planilha, vai pegar todos os dados e importar para cá, e pronto. Aqui ela já virou uma planilha de formato Google, para vocês conseguirem mexer nela. Beleza? Excelente, Gustavo. Tem uma outra aqui. Primeiro fazer um esclarecimento. Algumas pessoas, principalmente da SEMA e do DETRAN, acho que estão tendo problemas para acessar essas nossas lives, né, pelo live stream. Provavelmente isso é algum bloqueio da configuração de segurança desses órgãos, tá? Os outros órgãos estão acessando normalmente, a própria pessoa aqui, que é a Giandra, falou que depois com o celular conseguiu acessar, né? Então, de repente, vale a pena vocês entrarem e avisar o pessoal da TI daí dos órgãos que estão tendo esse problema, para entrar em contato com a MTI para liberar o acesso ao live stream, porque não é uma ferramenta que só a gente vai usar para fazer os treinamentos, mas que vocês podem usar aí dentro da realidade de vocês para fazer reuniões aí, eventos, para quem é de dentro do domínio MT-Gov.br, tá bom? Aí, a pergunta... Pode falar. Não, esse aí mesmo. Ah, tá. Vamos lá. E aí, a pergunta que a própria Giandra lá do DETRAN mandou. Sobre a formação, estamos utilizando no dia a dia a planilha compartilhada, onde vários servidores alimentam e acessam as informações ao longo do dia. Porém, ocasionalmente, acontece de demorar para aparecer o que outras pessoas, né, imagino, inseriram, e assim limpa a informação da célula. E aí, ela falando aqui, quando ela dá o Ctrl Z, limpa o que ela inseriu, mas acho que continua apagando o que a pessoa tinha escrevido por cima, acaba não aparecendo, né? Isso daí, e aí, se eu estiver errado, Gustavo, normalmente acontece quando a conexão não está tão boa, né? Que aí você tem um problema de sobreposição, às vezes, de duas pessoas escreverem na mesma célula. Aí, quando a conexão não está tão boa, demora para casar, né? Para sincronizar, e aí pode acontecer esse tipo de erro. Isso, Gustavo. Isso, justamente. É importante estar atento nisso aí, porque se a conexão de uma das pessoas que você está compartilhando, né? Então, para quem não sabe, tá? A gente tem o trabalho colaborativo, Google também, então várias pessoas conseguem trabalhar no mesmo documento ao mesmo tempo. Então, só ir lá em compartilhar em qualquer documento Google. Vou compartilhar aqui com o Sandro, só para a gente testar. Beleza. O Sandro vai abrir ela ali e a gente consegue ver que ele vai aparecer o rostinho dele aqui, falando que ele está em trabalho colaborativo comigo na minha planilha. Aí, pessoal, vale a gente prestar atenção. Pronto, aqui, ó. O rostinho dele já apareceu ali e eu consigo saber em qual célula ele está trabalhando também. Então, a célula que está em rosa é a que o Sandro está mexendo. E aí vai da conexão mesmo, assim. Então, de outra coisa, tá? Não utilizar a mesma célula que alguém estiver utilizando, que aí vai dar problema. O seu vai um ficar substituindo o outro. Então, realmente tentar evitar essa utilização da mesma célula, só que esse problema de não aparecer em tempo real mesmo, aí vai ser problema de conexão, provavelmente do outro, tá? De quem está escrevendo. Aí, Gustavo, acho que só tem uma ferramenta que muitas vezes pode ser útil, acho que principalmente para órgãos públicos. Eu vou pedir para você, em alguma dessas células que eu escrevi aí, e sobrescrever ela, por exemplo. E aí, depois clicar com o botão direito e mostrar que tem a questão aí, ó, o histórico por célula, que isso daí, acho que... Aí, ó, tá vendo? Ó? Ele mostra que se eu clicar na setinha ali, vai mostrar que tinha um conteúdo antes,
né, que eu tinha escrito, e aí depois o Gustavo sobrescreveu. Então, quando você trabalha no padrão, se você estiver trabalhando no padrão XLS, ele não vai funcionar isso, mas se você estiver trabalhando no padrão Google, você tem essa possibilidade. Então, muitas vezes você consegue recuperar o dado nesse formato, caso aconteça o que a... Desculpa. Do que a Giandra comentou, tá? Show de bola. E isso daqui também pode ser muito útil quando você trabalha aí com arquivos colaborativos, como a gente está brincando aqui nessa situação. Alguém apagou alguma informação aqui que não podia. Opa, não tem problema. Você consegue voltar tanto uma versão inteira do arquivo, né? Eu terminei de trabalhar, o Gustavo entrou, mexeu, eu não quero recuperar da forma como eu estava quando eu deixei. Você consegue recuperar todo o arquivo, ou você consegue ter esse histórico aí por célula. Isso é muito bacana. Outra ferramenta bacana aqui, quando a gente fala de trabalho colaborativo, né? Que, assim, aí aqui entra mais uma boa prática dessa. Que, beleza, nós temos o histórico de versão hoje na célula, inclusive, mas para que a gente não atravesse, né, nenhum outro colaborador, é utilizar a opção dos comentários. Então, eu clico sobre a célula, clico aqui nesse balãozinho do comentário, posso marcar o Sandro e vou atribuir isso a ele, isso vai colocar lá vai bater no e-mail dele, falando que eu comentei sobre uma célula e que eu marquei ele para ele dar atenção naquilo ali, e vou colocar uma outra mensagem. Muda o que acha de mudar para teste 2. E atribuo isso aqui. E aí o meu comentário fica atribuído para ele. E aí, beleza, eu não modifiquei a célula, está em teste ainda, só que isso vai aparecer para o Sandro na central de comentários, ele pode ver quanto pelo e-mail ou por aqui também, tá? Aparece todos os comentários que tem na planilha, as modificações que um ou outro colega colocou aqui para que seja feita. Isso aqui, mais uma boa prática da utilização do trabalho colaborativo, tá? E além do histórico de célula, que a gente mostrou aqui, que é o histórico de uma única célula, você também tem o histórico da planilha como um todo, tá? Então aqui, quando você... Deixa eu só voltar aqui. Eu apertei antes. Ele vai ter o histórico de versões do que foi feito nessa planilha, de todas as modificações que foram feitas nela. E ele vai pintando para a gente. Então, aqui, ó, a última edição foi feita, só clicar aqui, ele abre... Eita. Deixa eu voltar para ela. Fechar um pouquinho de planilha aqui. Tá ficando meio pesado. A última edição, e ele já me dá as cores aqui também, por exemplo, do roxo e do verde, que é o que cada um fez. Se eu esperar ela carregar, a gente vai ver que ele marca qual célula cada um mexeu. Aqui, ó, no roxo, quer dizer Sandro, verde Gustavo, qual modificação foi feita. Se eu abrir aqui e expandir as versões, eu tenho as duas versões também antes da modificação. Então, vou clicar aqui na versão do Sandro Roxinha. Então, eu tenho as duas, o teste e o Google Day que ele fez. Quando eu clico na minha versão, tá a modificação que eu fiz. E eu posso restaurar qualquer uma dessas versões também. Beleza? Lembrando que isso é só se a planilha estiver no formato Google, tá? Se você estiver trabalhando com ela em XLSX, você não tem essas opções. Mais uma aí, Sandro? Beleza, só mais uma aqui, que aí acho que nem é relacionado necessariamente à ferramenta, mas sim aos dados. O Francisco, ele está perguntando a respeito de dados do próprio Estado, que poderiam ser utilizados, aí, pelo que eu entendi da pergunta, para outros trabalhos, como o TCC. Então, Francisco, e aí o pessoal da MTI pode complementar, mas os dados, eles são de cada órgão, né? Então, quando a gente está falando de dados, por exemplo, dos servidores públicos, normalmente a própria CEPLAG que faz a gestão, quando a gente está falando de dados aí de impostos e de empresas, a Cefaz e por aí vai. Então, cada órgão é dona dos seus dados, né? E principalmente agora com a LGPD tem toda uma questão de governança sobre isso daí, de fiscalização e etc. Então, caso ele queira acessar esses dados, ele tem que entrar em contato com o próprio órgão, tá? E aí, eles que vão definir aí se pode acessar ou não e como que seria esse acesso, tá ok?
das perguntas aqui que a gente tem, é isso. E aí, a respeito, a Rosana da MTPrev falou a respeito de experiência para utilizar as ferramentas. O que a gente está tentando, Rosana, junto com a MTI, é procurar mesclar treinamentos um pouco mais básicos com treinamentos um pouco mais avançados. Então, o primeiro que a gente fez foi sobre Data Studio, já era um intermediário. O segundo foram sobre as ferramentas aí, que foi mês passado, do Workspace, que aí já foi um pouco mais básico, com bastante ferramentas aí bem básicas. Esse já é, de novo, um pouco mais intermediário, tá? Então, a gente sempre vai divulgando aí quais são os temas e tentando fazer essa mescla para que a gente possa atender o máximo de pessoas possível aí, tá ok? De perguntas Sandro, são essas. só já solicitando aí vocês podem mandar sugestões, por favor, tá? De alguns temas, algumas dificuldades, porque como é o nosso propósito, é a gente fazer esse evento mensal, né? Sempre aí na última semana do mês, né? Então, também vocês podem propor temas, né? As dificuldades que vocês têm, o que vocês acham que seriam interessantes. Nós já estamos até, né, programando aí um novo Data Studio, né? Porque foi uma procura muito grande que a gente teve, como o Sandro falou, né? E várias pessoas a gente estava num formato diferente, né? A gente estava com a questão da sala para no máximo 250 pessoas nesse primeiro evento, e várias pessoas ficaram de fora. Então, provavelmente a gente pode até ser o tema do próximo mês, né? Mas a gente vai estudar, então vocês podem propor sugestões, tá? Para nos ajudar também a enriquecer aí esses eventos e atender aí as expectativas e as necessidades de vocês. Pode ser até lá na mesma planilha de perguntas, tá? Se vocês mandarem, a gente está lendo aqui ela online e já vamos usando essas sugestões para planejar os próximos eventos, tá? E de fato é isso, assim, a gente tem uma baita de uma ferramenta na mão, tem várias versões, lógico, cada versão com as suas ferramentas, mas, por exemplo, o Data Studio é uma que está desde as versões mais iniciais. Então, todo mundo que tem o Workspace da MTI tem acesso aí ao Data Studio, tem acesso ao planilhas, tem acesso ao documentos, né, por aí vai. Então, o que a gente quer é fazer com que vocês utilizem, de fato, essa ferramenta ao máximo, que isso, com certeza, vai virar vai se transformar em produtividade para o Estado e, logicamente, em retorno para o cidadão. Bom, das perguntas eram essas, tá? Tem mais alguma coisa em relação a conteúdo, Gustavo, ou encerramos por aqui? Acho que não, acho que na minha parte deu para passar em tudo. Bacana. Mas aí, se alguém tiver alguma outra pergunta mais pontual aí, alguma dúvida, estamos aí à disposição. Não, acho que é isso, então. Acho que é o que eu podia contribuir aí com algumas sugestões aqui de usuário final aqui. Eu brinco que essas ferramentas elas são legais porque elas não são feitas, em sua maioria, para o profissional, né, para o programador. Ela é feita para o usuário comum, que não sabe programar, que sabe um pouquinho ali de planilhas, um pouquinho de edição, um pouquinho de estatística, e a gente consegue fazer miséria aí com um pouquinho que a gente sabe, porque essa ferramenta ela provê justamente isso, tá? Então, da parte da RW3, agradecer, a gente chegou aí a 190 pessoas online assistindo o treinamento. Isso é muito bacana, tá? Porque são pessoas que estão, de fato, interessadas em produzir mais, entregar mais. Então, parabéns para todo mundo que está assistindo. Eu, não só como parceiro aí do Estado, mas como cidadão, a gente agradece o interesse de todo mundo em ser cada dia um profissional melhor e utilizar as ferramentas para isso. Tá? E estamos à disposição, em caso de outras dúvidas, pode ir mandando lá, tá? A equipe da RW3, a equipe da MTI está à disposição lá para continuar respondendo essas perguntas que continuarão chegando. Beleza, pessoal. Agradeço aí também a atenção de todos. Amanhã, essas 2 horinhas que a gente passou juntos aí. E qualquer dúvida podem estar procurando a gente aí. Joel voltou aí para fazer encerramento. Tá mutado, Joel. Fechado aí seu microfone. Obrigado. Caiu minha internet. Encerramos então, né?
Só Encerramos. Isso aí. queremos agradecer aqui de forma especial a participação de todos vocês e da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso e também a SECOM, a RW3, Tecnologia. Nos próximos meses teremos novos eventos, conforme falado aqui. Sugestões, por favor, enviem no formulário, entre em contato com a nossa equipe de gestão de negócios, sob a liderança do nosso colega Luciano Bigatão. Agradecer aí a presença, desejar a todos um dia produtivo de trabalho e até o próximo evento MTI, Governo do Estado de Mato Grosso. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. abraço. Até a próxima. Até mais, até mais. Gustavo, se quiser encerrar a gravação também, que aí daqui a pouco a gente vai enviar isso aqui para os participantes aí, já economiza aí gravação.